Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com vocês mais uma videoaula dentro da frente de genética, heranças sexuais. Vocês estão vendo aqui um par de cromossomos homólogos em parte, né? Que são os cromossomos sexuais da célula masculina. Então você tem aqui um cromossomo sexual X, bem grandão, e um cromossomo sexual Y, tá? Essa região em vermelho do X e do Y é uma região de homologia entre os dois cromossomos. A herança, quando o gene está situado aqui, nessa região vermelha, é chamada de herança parcialmente ligada ao sexo, tá? De menor importância para o vestibular. Bom, nessa região em amarela, vocês estão vendo aqui uma região não homóloga, ou diferencial do X em relação a quem? Ao Y. Então, os genes localizados nessa região amarela aqui, ou seja, na região não homóloga do X, chamado herança ligada ao sexo ou herança ligada ao X, que é de maior importância no vestibular. Ok? Bom, aqui em azul, você vê a herança não homóloga, certo? Em relação ao cromossomo Y, tá? Aqui, quando o gene está situado nessa região não homóloga do cromossomo Y, a gente chama de herança holândrica ou restrita ao sexo masculino, tá? Então vai depender muito onde está a posição dos genes. Nas meninas, como tem dois cromossomos X, não existe essa região homóloga e não homóloga. Vai ter só isso aqui nos meninos, tá? Então, herança ligada ao sexo ou ligada ao X. Os genes se situam na região não homóloga do cromossomo X, ali, ó, certo? Nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Exemplo de herança ligada ao sexo ou ligada ao X: hemofilia, daltonismo, distrofia muscular de Duchenne e raquitismo hipofosfatêmico, certo? Então vamos começar aí trabalhando com vocês a hemofilia. A hemofilia, doença hereditária determinada por um gene recessivo, ligada à região não homóloga do cromossomo X. A pessoa vai ter dificuldade de coagulação devido à ausência do fator 8, fator de coagulação, tá? Que é uma proteína fabricada na região não homóloga do cromossomo X, beleza? Homens hemofílicos são hemizigotos. O que significa isso? Ele vai ter apenas um alelo ligado ao X. O Y não carrega o gene, repare, certo? E já determina o caráter. Lembra que são dois alelos para determinar um caráter. Primeira lei de Mendel. Aqui há uma exceção. As mulheres hemofílicas são homozigotas recessivas. Então a hemofilia é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, está vendo essa mulher aqui, XHzinho, XHzinho? Ela é hemofílica, ela vai ter um par de alelos. XHzão, XHzão, mulher normal, certo? XHzão, XHzinho, mulher normal, porém portadora do gene. Então, ela tem 50% de chance de passar o XHzinho aqui, certo? Aos seus descendentes. Homem normal, XHzão, Y, reparem. E homem hemofílico, XHzinho, Y, ele é hemizigoto, já determina a hemofilia. Tá? O que é hemizigoto? Um alelo só determinando o caráter. Então, XHzinho, não tem outro alelo, certo? Bom, então vocês estão vendo a hemofilia, que é a dificuldade da coagulação sanguínea. Você tem hemofilia tipo A, certo? Que predomina na maioria da população, que é a ausência do fator 8, e a tipo B, na menor parte da população, a ausência do fator 9, certo? Bom, quando se faz exames para diagnosticar se a pessoa é hemofílica? Quando o pai tem hemofilia, certo? Quando a criança tem alguns sintomas, né, de hemofilia, tá? Começa a ter gangrenas, hematomas, tá? E quando a mãe é portadora do gene da hemofilia, ou seja, ela é XHzão, XHzinho, beleza? Então você tem aqui esse medicamento para fazer tratamento da hemofilia e também tem a hemodiálise, certo? Para fazer aí o fator plaquetário.
Bom, então vamos elucidar isso aqui na parte prática. A hemofilia é uma anomalia ligada ao sexo, condicionada por um alelo recessivo localizado no cromossomo X. Faltou o X ali. A figura ilustra um heredograma em que um dos homens é hemofílico, ok? Então esse cara aqui, ele é hemofílico. Se ele é hemofílico, qual é o genótipo dele? Classe XHY, certo? Casou com uma mulher aqui, repare, normal. Então ela pode ser XHzão ou XHzão. Como eu não sei ainda, eu vou colocar XHzão, X traço. E aí teve uma filha esse casal, certo? Teve uma filha. E a filha é normal. Se a filha é normal, o que a mãe passou para ela? O XHzão. O que o pai passa? O XHzinho. Lembra que o Y só passa para filho homens. Então, primeira pergunta, qual o genótipo da filha desse homem hemofílico? XHzão, XHzinho, certo? E ele pergunta, qual é a probabilidade dela gerar um menino hemofílico? Então vamos lá. Ela casou com um homem normal. Homem normal, qual o genótipo? XHzão, Y. Tá lá. Então, quer saber a chance desse casal agora gerar uma criança hemofílica, certo? Aqui a perguntinha. Então, o que você faz? Só, vamos lá, pais, XHzão, XHzinho, que é a mãe, certo? E XHzão, Y, que é o pai. Então, aqui você vai ter XHzinho, Y, gerar um menino hemofílico. Então, meio vezes meio igual a quê? A 1/4 ou 25% de chance, certo? Vamos para a pergunta B. Em uma população, a probabilidade de que sejam encontradas mulheres hemofílicas é menor do que a probabilidade de que sejam encontrados homens hemofílicos. Explique essa afirmativa contemplando os dois sexos. Então, gente, vamos lá. A frequência de homens hemofílicos na população geral é maior, porque eles apresentam apenas uma cópia do gene raro, Hzinho, situado na região não homóloga do seu único cromossomo X. Então, o que os homens são? XHzinho Y, certo? Homens hemofílicos. Mulheres hemofílicas são raríssimas, pois são portadoras de duas cópias do gene raro, apresentando o genótipo XHzinho. Lembra que o sexo masculino ele é hemizigoto. Um alelo só determina o fenótipo, a hemofilia no caso. Bom, segundo exemplo de herança ligada ao cromossomo X, certo? Ou ligada ao sexo, é o daltonismo. Doença hereditária determinada por um gene recessivo, ligada na região não homóloga do cromossomo X. Cara, similar à hemofilia. Só que agora nós estamos falando de outra doença, certo? Então, essa doença, o daltonismo, é uma condição hereditária que dificulta o indivíduo distinguir algumas cores, tá? Então, vamos lá, também como é recessiva, então a mulher XDzinho vai ser daltônica. O homem XDzinho Y é daltônico. Mulheres XDzão vai ter o fenótipo normal, visão normal. XDzão, lembra? Fenótipo normal, porém portadora do alelo. Pode passar o Dzinho para os descendentes, certo? E homem normal, XDzão Y. Repararam? Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí, o número 74, para quem tem visão normal, certo? 74, certo? Para quem não é daltônico. Quem é daltônico vai enxergar aqui o número 21, certo? E aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui, certo? Apenas os daltônicos vão conseguir enxergar a palavra life, vida, certo? Então isso aqui foi uma campanha da Coca-Cola, certo? Para os daltônicos. Bom, então você tem vários tipos de daltonismo, certo? Você tem o protonopia, que é a deficiência com a cor vermelha, tá? Aí você tem a deuteranopia, que é a deficiência com a cor verde, e a tritanotopia, que é a deficiência com a cor azul e amarela. Então, olha como ficaria os
os Power Rangers, certo? Porque você tem o vermelhinho, o amarelo, o verde, o rosinha, o azul e o preto. Esse primeiro aqui, repara, vai ter deficiência do vermelho, certo? É claro que também o rosinha aqui vai enxergar diferente, certo? Porque são uma pigmentação bem próxima. Aqui, nesse outro exemplo, a deficiência da cor verde, tá? Olha aqui o verdinho do meio, como é que vai ficar? Parece meio marrom, certo? Também vai ter deficiência por vermelho, repara. Pessoal, aqui na tritanotopia vai ter deficiência para o azul e o amarelo. Olha aqui como ele vai enxergar o azulzinho, certo? Bem clarinho. E o amarelo, então, fica quase com rosa, tá? Ó, vamos lá. Distrofia muscular de Duchenne, doença hereditária determinada também por gene recessivo. Então lá, hemofilia, daltonismo e a distrofia muscular de Duchenne, tudo gene recessivo, ligada à região não homóloga do cromossomo X, tá? Então vocês estão vendo aqui um homem X, tá? Dzão Y, então ele é normal, tem estatura normal, e uma mulher, tá? Também de estatura normal, XDzão, XDzinho. Ele é normal, porém o que? Portadora. Então, ao fazer aqui o cruzamento desse casal, você vai ter XDzão, XDzão, 25% de ter não ser portador da doença e ser uma menina normal, certo? 25% nascer meninas normais, porém portadoras, XDzão, XDzinho. 25%, certo? De um menino ser normal, XDzão, Y. E 25% dele ter distrofia, um menino, XDzinho, Y. Beleza? Então, o que vai acontecer nessa doença? Vai atrofiando a musculatura, repara, tá? E vai chegar aqui e andar com cadeira de roda, tá? Futuramente. Raquitismo hipofosfatêmico. Então, XLH. Hipofosfatemia ligada ao X. Então, doença hereditária determinada por gene dominante. Olha, única exceção. Ligada à região não homóloga do cromossomo X. Mulheres costumam ser mais afetadas que os homens. E todas as filhas de um homem afetado serão afetadas. Então, agora é alelo dominante. Repare que a perna da moça aqui está arqueada, certo? Esse raquitismo aqui não é devido à carência, né, de vitamina D. É uma doença genética, hereditária, certo? Então, vocês estão vendo aqui um homem hipofosfatêmico e uma mulher também, certo? E aqui um homem normal, certo? Filho desse casal e uma menina que tem a doença. Então, quais seriam os alelos? Presta atenção, os genótipos, certo? O homem hipofosfatêmico, como é uma herança dominante, vou chamar de raquitismo, R. Então, vou colocar X, Rão, Y para o homem. Beleza? A mulher hipofosfatêmica casou com esse homem. Ela é X, Rão, X, Rinho. Por que ela é X, Rinho? Porque teve um menino aqui, certo? Normal, certo? Então, esse menino normal, X, Rinho, Y, tá? E a irmã desse menino, ela é hipofosfatêmica. O que o pai passa para ela? X, Rão. O que a mãe pode passar? X, Rão ou X, Rinho. Mas reparem, certo? Ela vai casar ali e teve filhos. Obrigatoriamente, por que eu coloquei ela heterozigota? Porque ela teve uma menina normal, certo? Então, casou com um homem normal. O que é um homem normal? X, Rinho, Y, certo? E aí, teve um filho hipofosfatêmico. Esse filho, X, Rão, Y. Quem passou o X, Rão? A mãe, certo? A menina normal, X, Rinho, tá? Então, agora é uma herança condicionada por gene dominante, esse tipo de raquitismo, tá? Bom, para efeito vestibular, duas heranças vocês têm que saber. A hemofilia e o daltonismo. São as que mais coincidem nos exames vestibulares, tá? Bom, herança holândrica ou herança restrita ao sexo, SRY, certo? Ou seja, herança sexual ligada ao Y, tá? Ocorre nos genes que estão na região não homóloga do cromossomo Y, genes para a formação dos testículos e produção de testosterona. Onde vai ficar esses genes? Aqui, ó, na região
não homóloga do cromossomo Y, beleza? Bom, e aí, vestibulares antigos, certo? Ainda coloca a hipertricose auricular, que é pelos longos aqui no pavilhão auditivo, na orelha, como você vê nessas imagens, certo? Considerada como herança, antigamente, eles falavam, herança holândica, porque só tem homens, tá? Na realidade, a hipertricose auricular é considerada hoje uma herança autossômica comum no homem e nas mulheres, mas com efeito limitado ao sexo, devido à ação hormonal. Só vai manifestar nos homens devido à produção da testosterona, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui de herança holândica. A análise do heredograma a seguir permite supor que a característica apresentada pelos indivíduos é. Então, você tem aí o heredograma bonitinho. Mulher normal, outra mulher normal, outra mulher normal, outra mulher normal. Todos os homens estão em preto. Então, repare, todos os homens estão em preto. Só tem os homens essa herança. Então, com certeza, é uma herança ligada ao cromossomo quê? Y, beleza? Porque só manifesta em homens. Holândrica. Vamos lá. Herança influenciada pelo sexo, determinada por genes localizados em cromossomos homólogos autossômicos. Porém, depende do sexo do indivíduo, certo? A qualidade de recessividade ou dominância de um alelo é invertida entre os sexos. Vamos dar o exemplo. Olha aí, calvície, certo? Então, olhando essa tabelinha aqui ao lado, cesão, cesão, calvo para o homem e calva para a mulher, certo? Agora, olha o heterozigoto, cesão, cesinho, é calvo para o homem e deveria ser calvo para a mulher? Deveria, mas não é, certo? A mulher não calva, é uma recessão, é uma doença influenciada, é uma herança influenciada pelo sexo, certo? Bom, cesim, cesim, não calvo para o homem e não calvo para a mulher, beleza? Então você tem 3 genótipos, não está ligado nem no X nem no Y, repara que não tem nem X nem Y no genótipo, certo? É uma herança autossômica influenciada pelo sexo. Finalmente, o quarto e último tipo de herança é a herança parcialmente ligada ao sexo. Onde que vai estar localizados os genes? Aqui, ó, na região homóloga do X e na região homóloga do Y, certo? Então, condicionada por genes presentes na parte comum do X e do Y. Exemplo, Xeroderma pigmentoso, certo? É uma desordem genética na reparação do DNA ou ADN, na qual a capacidade normal do organismo para remover dano causado pela radiação ultravioleta é deficiente. Então, você vê essa pele aqui manchada devido à radiação ultravioleta e não consegue voltar ao normal. Tanto em meninas quanto quem aqui vocês estão vendo? Meninos, tá? Então, manifesta nos dois. E aqui vai comportar como se fosse uma herança autossômica, porque está o quê? Na região homóloga, tanto do X quanto do Y. Beleza? Então, bons estudos, boa prática aí.